Ok, tá gravando para o YouTube também. Bom, namastê a todos. Começar esse vídeo eu estava fazendo agora há pouco minha yoga, né? Então veio essa mensagem aí para passar para vocês. Boa noite, né? Estamos aí de novo, continuamos aí no nossa quarentena, né? Bem complicado para muitas pessoas, né? As coisas até para mim têm sido bem boas, assim, até. Venho me movimentando, né? Tenho atendido algumas pessoas, tenho feito um trabalho também de ajuda a um amigo ali que tem um restaurante, então tudo vai se movimentando e tá funcionando bem, né? Mas hoje eu vou fazer esse vídeo para falar sobre as três gunas, né, cara? São os modos da vida material, né? São as palavras muito usadas assim nas escrituras falam sobre as três misérias, né, da matéria, né? Da ilusão material do nosso universo material, né? Então nós vamos falar sobre isso. Tá? Importante a gente perceber assim que todas as coisas, né, elas possuem níveis, né? Nós vamos falar também sobre isso, sobre essas questões dos níveis de entendimento também. Mas vamos lá, né? As três gunas, né, como é falado em sânscrito, são os três modos da vida material, né? Nós temos aí que eles são em sânscrito tamas, né? Rajas e sattva, né? São esses três modos, né? O que eles representam, né? O que são esses três modos, né? Tamas, ele é o modo da ignorância. Rajas é o modo da paixão, né? Ou seja, dos desejos da nossa própria vontade, né? Dos nossos próprios desejos. E sattva é o modo da bondade. É interessante a gente perceber que eles são conhecidos assim, em muitas escrituras assim, dos Vedas, né? Como os três modos da miséria, né? Daí muitas pessoas podem perguntar, pô, mas sattva, né? O modo da bondade é um modo da miséria. Sim, ele é o modo da miséria, né? Esses três modos são os modos que acabam nos aprisionando neste mundo material, né? Então, segundo as escrituras védicas, né? O samsara, né? O samsara é uma roda infinita, né, de nascimentos e mortes, né? Então a nossa alma ela vem, né, de um porto, de um lugar, que seria, né, a princípio a plataforma de Vrindavana, né, que chamava, ou Shambhala, né, a cidade de Shambhala, ou Vrindavana, ou Vaikunta, né, também outro termo utilizado, que seria as moradas dos deuses, né? E aí nossa alma, então, ela é celestial, ela vem, encarna nessa terra e ela começa, então, aí a sua vida, né? No mundo material, né? Então ela encarna a princípio como um ser inferior, né? Como eu falei, nós temos sempre níveis, né? Nós vamos falar sobre esses níveis. E assim ela vai evoluindo, né? Então ela vai lá, né? Então um determinado ser mais inferior, um animal, né, um verme, né, alguma coisa mais inferior assim, e aí nós vamos nos evoluindo até chegarmos a uma forma humana. Quando nós chegamos à forma humana, aí nós temos as condições, né, básicas para poder vencer esse samsara, essa roda, né, esse nascimentos e mortes, né, e aí poder retornar, seria como se fosse um teste, entre aspas, né, então isso é o que é colocado nos Vedas, né? É o que as escrituras nos trazem, né? E aí retornarmos então aí à morada de Deus, né? A viver novamente ao reino de Deus, né? Isso é o que as escrituras védicas dizem. E, bom, não só as escrituras védicas, mas também, por exemplo, a Bíblia, né? O próprio Torá judaico, o próprio Alcorão, né? Muçulmano, né? E outras crenças também pagãs aí, elas falam sobre um nível de conhecimento, né, uma experiência no mundo material e um retorno, né, ao mundo celestial, no caso, certo? Então isso também é colocado. Então é importante nós percebermos que existe, né, uma crença, mas todas as escrituras praticamente da humanidade elas nos apresentam uma crença bem parecida entre elas, né? É interessante a gente pensar sobre isso. Nós podemos pensar que isso está certo, nós podemos pensar que isso está errado. Bom, se todos falam, né, pode ser que esteja certo, né? Mas existem várias formas de pensamento. Por isso que
as religiões aí orientais, né, os Vedas, né, tanto também o taoísmo, né, tem o budismo também, né, são consideradas filosofias, porque nos levam a pensar, né, sobre essas coisas, nos levam a interpretar essas coisas, né, a entender esses processos. E para entender esses processos existem várias as próprias escrituras, né, para o nosso entendimento, né. Mas existem também o quê? Experiências que nós levamos na nossa vida atual, né? Por exemplo, é o que nós lembramos, né? Experiências que nós levamos na nossa vida atual e também as coisas que a gente a nossa própria inteligência, né? Aquilo que começa a fazer sentido para nós. Então a gente vai pensar, relacionar as coisas em cima daquilo que faz sentido, né? Bom, eu já tenho, claro, nasci aqui em Porto Alegre, né? Minha família é brasileira, uma família cristã, né? Não praticante, mas cristã assim mesmo, sempre tinha uma Bíblia lá em casa, né? Então eu tive já contato com a religiosidade aí da Bíblia, né? Lendo a Bíblia. Eu tive um dos primeiros livros quando eu aprendi a ler era chamado um pequeno livro de histórias bíblicas, né? Eu achei bem legal, um livro que eu achei bem bonito, assim. Então a gente teve sempre contato, colégio sempre tinha, né, aulas de religião. Então a gente já tem um conhecimento assim sobre a questão da religião e foi sempre um assunto que me chamou a atenção, né? Sempre gostei muito de história, né? Sempre gostei muito de geografia e também o assunto religioso, assim, ele sempre foi um assunto talvez em terceiro lugar, mas que me chamou a atenção. Então lia, né? Sempre li bastante, assim. Filósofos também sempre gostei de ler bastante a filosofia, né? Alguns pensamentos, né? Isso sempre esteve junto comigo. Mas a partir dos meus 30 anos de idade, então comecei a ter acesso os conhecimentos orientais, né, através da medicina tradicional chinesa, onde eu comecei a receber, né, medicina tradicional chinesa, fui um paciente da medicina tradicional chinesa. A partir daí eu comecei a praticar, né, artes chinesas, como o Qigong e o Kung Fu, né, o Shaolin do Norte, que era a arte mais específica. Depois eu estudei a partir daí eu estudei essas artes, né, com minhas práticas, né, com o tempo passando, assim, dentro das minhas práticas, me tornei também instrutor, né, dessas práticas. E também comecei a estudar também a medicina mesmo chinesa, né? Então, avaliação, diagnóstico. E como a medicina chinesa ela trabalha muito com a plenitude das coisas, então ela usa também o processo empírico também, né? O metafísico também. E aí a gente acaba caindo também no estudo do taoísmo, né? Que é a religiosidade, a parte religiosa da medicina chinesa, da medicina chinesa. E as filosofias de teorias, né, científicas como o Yin e o Yang e também os 5 elementos, né. Então a partir daí a gente vai tendo algum conhecimento. E ultimamente, né, eu também me experienciei também nas medicinas indígenas, né, e a partir da experiência das medicinas indígenas, aí, principalmente ao consumir o chá da ayahuasca, né, a experiência da ayahuasca, ela me trouxe também algumas vivências, né, astrais, onde percebi a necessidade de conhecer também as escrituras védicas. Então, nos últimos 3, 4 meses aí da minha vida, eu tenho estudado bem a fundo, né, as escrituras védicas e elas começaram a fazer muito sentido para mim, né? Então, dentro de tudo que eu conheci, de tudo que eu percebi, o que mais fez sentido nessa relação de procura, da gente procurar o nosso divino, né, de trazer, de tentar encontrá-lo, foi dentro das escrituras védicas, né? E isso é uma coisa que veio dentro de mim, né? Então, para mim faz muito sentido, né, a relação da questão de Deus, né, do Criador, né, com o nosso ser, né? Porque afinal de contas nós, como seres humanos, nós somos capazes de criar outras vidas, né? Nós somos capazes de entender esse processo, nós somos capazes de decidir sobre os processos da nossa vida, né? Além de amar, nos relacionar, criar, construir, né? Que outros seres também são capazes de fazerem isso, né? Não digo que não sejam, alguns seres animais aí, animais mais irracionais, eles têm essa capacidade irracionais, entre aspas, né, como nós chamamos, de sentir o prazer, né, de poder criar, por exemplo, nosso alimento, a gente, nenhum animal ele cozinha, né, no caso, né, então a gente consegue cozinhar o nosso alimento, temperá-lo, né, misturar sabores, essas coisas são típicas do ser humano, né, capacidades típicas humanas, né. Nós podemos decidir o caminho que vamos levar, né, a gente decide conscientemente esse caminho, né, a gente não é levado pela sobrevivência, então nós temos uma capacidade superior.
a esse processo. E nós conseguimos imaginar Deus também, né? Então a gente consegue entender essa questão de Deus assim e criar situações para que a gente possa nos aproximar dele. Então, as escrituras védicas, elas nos dão essa realidade, né? Elas nos mostram, elas nos fazem pensar através de uma filosofia, né? Dessa questão que faz um sentido. Então, que nós viemos, né? Nós somos seres celestiais, então nós temos a nossa origem no infinito, ou seja, a nossa origem, nós não somos não nascidos, né? Não nascemos, nós nos originamos como jivas, que são chamadas de jivas, né? Que são almas, as nossas almas, ou atma, né? Que é a alma pessoal de cada um, então uma personalidade, uma alma pessoal. E essa alma vem para sua aventura, né, para o seu caminho, descendo ao mundo material. E aí existem vários planetas, né, neste mundo material que possuem atmosferas diferenciadas. E nós incorporamos então um veículo, né, que é um corpo, né, e onde tem também a sua própria capacidade de discernimento, que daí é o ego, é a nossa própria mente, que é criada pelo cérebro, que é um órgão material. Então a nossa alma, ela exatamente não é o cérebro. O cérebro ele é um órgão que tem a capacidade do discernimento para nós. E que traz aí o nosso próprio ego, né? Que é comandar, que é o que passa na nossa mente, que é comandado pela nossa alma, certo? Através de e a ligação que é feita entre a alma e a nossa mente, o nosso ego, é o que chamamos de inteligência. Ela faz essa interconexão entre as duas, certo? Então nós vamos evoluindo, né? Então tem um processo que existe de uma evolução. Então nós não chegamos no estado que nós estamos hoje, a gente chega num estado bem inferior, né, a princípio, né, segundo as escrituras védicas, né? E aí nós vamos evoluindo para passarmos como se cada vida fosse um ano letivo, né? Então uma vida, por exemplo, de 70 anos ou 100 anos, ela fosse um ano letivo nosso, certo? E existem as escrituras, né, que elas são como se fossem guias para que a gente possa segui-los, né? O que acontece? Que o nosso ego, a nossa mente, ela domina, né, os processos da matéria, né? Então, os nossos sentidos materiais, certo? E aí o que acontece? A nossa mente ela precisa estar em domínio. Então, quando a gente perde essa conexão da inteligência, né? Vai até a nossa inteligência, por exemplo, e deixa que a nossa mente, o nosso ego, ele comande os processos, a gente acaba nos enredando. Por quê? Porque a gente precisa dominar algo. E o que a mente domina é só os nossos sentidos. E aí a gente começa a diminuir a nossa alma. Bom, então o que vivencia todas as vidas, né, todos esses processos de vida é a alma e não a nossa mente. Por isso nós não lembramos da vida passada, normalmente. Tá? E a nossa alma é o que vivencia. Então essa alma ela está separada, ela é o nosso verdadeiro eu. Né? Essa alma é a que vem do celestial. Ela está separada e ela não tem esse controle. E isso é uma situação porque, imaginem, nós às vezes com algumas experiências que nós, pequenas às vezes, bem pequenas, nós temos aqui na Terra, né, aqui na nossa vida atual, nós nos traumatizamos. Né? Às vezes, por exemplo, quando a gente não recebe uma atenção do nosso pai, da nossa mãe, isso é um trauma, né, que surge para nós toda a nossa vida. Imagina se nós lembrássemos de uma vida passada, por exemplo, né? Então nós morremos naquela vida, nós sofremos alguma situação, talvez uma vida bem mais bárbara, por exemplo. Imagine o trauma que nós traríamos, então nós não conseguiríamos nos desenvolver. Então faz sentido que a gente não lembre isso, né? Faz sentido, a gente vem, então a gente começa a vivenciar uma experiência, trazendo, claro, uma bagagem, né, dessa vida passada, de experiências que nós não temos, assim, elas não são palpáveis, elas vão acordando, despertando durante a nossa vida atual, certo? Bom, a gente vai então melhorando, a gente vai evoluindo e conforme nós vamos, né, evoluindo, nós morremos, aí nascemos, aí na próxima vida a gente vem num novo veículo que vai nos levar aí a uma evolução maior do que nós já tínhamos. Então, percebam, aqui se a gente observar, nós contemplarmos a nossa vida atual de agora para trás, então olhar na nostalgia, né, olhando o passado de forma equilibrada, né, a nossa vida atual, nós vamos perceber coisas interessantes, né? Nós vamos conseguir observar e contemplar o que deu certo e o que deu errado, o que nós fizemos de certo e o que nós fizemos de errado, certo? De que forma nós agimos, né? Até o passado, e entender que nós mudamos durante esses períodos, né? Muitas vezes a gente vem mudando, certo?
Então, por isso eles colocam também ali nas escrituras védicas, então, que Deus também ele existe em uma forma que contempla, né? E que essa forma ela é o Bhagavan, né? Então seria a forma pessoal de Deus, é o que ele realmente é. Observe, né? Nós estamos numa vida onde nós não sabemos quem realmente nós somos, porque nós somos aquela alma, né? Aquele Atma. Então nós olhando para trás a gente começa a ter uma ideia, a gente começa a contemplar. E Deus, a gente fazendo a relação de Deus, então Deus como Bhagavan, ele é o que? Ele é o nível pessoal de Deus, aquilo que ele realmente é, o Criador, certo? Então nós estamos observando que Deus, a princípio, ele é perfeito, né? Porque ele criou tudo isso que ele criou de uma forma perfeita, tanto que as coisas funcionam equilibradamente, que mantém a vida equilibrada. A vida sempre existe, né? Então, da forma equilibrada. Tá? Então, o Bhagavan é o que contempla, né? É aquele ser gigantesco que vive dentro de uma plataforma onde ele coloca o universo inteiro na sua própria mão. Né? Então ele é a maior coisa que pode existir. Né? Ele tem esse universo na sua própria mão. É Bhagavan, certo? A manifestação de contemplação. Bom, a partir da nossa contemplação nós temos o discernimento de entender então o que nós fizemos de errado e o que nós fizemos de certo. A partir daí, então, nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter o... só, deixa eu dar uma olhadinha aqui, com licença. Tá ao vivo. Beleza. Nós passamos, tendo esse discernimento, nós podemos agir, então, sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa existência. Então, a gente age. E Deus também, né? Segundo as escrituras védicas, ele tem, então, aí a manifestação da ação, que é Brahman. E Brahman, o que é? Brahman, ela não contempla uma personalidade física de Deus, como o Bhagavan. Então, Deus aí, nesse caso, neste nível, ele é o que? Ele é uma energia, uma luz, que está sobre todas as coisas, que age. Essa energia e essa luz, ela age sobre as coisas, mantendo o equilíbrio dessas coisas para que elas funcionem. Certo? E da mesma forma, nós temos a capacidade, então, de poder agir na nossa vida. Por isso que para mim faz bastante sentido isso, porque a gente consegue agir na nossa vida atual para que as coisas andem da melhor forma possível. Ou seja, não cometer os mesmos erros e procurar aprender novas coisas para trazer novas virtudes para nossa vida, para nós sermos uma pessoa melhor, para nós evoluirmos. Né? Então isso para mim começa a fazer sentido nesse processo, por isso faz bastante sentido. E por fim, né, Deus se manifesta então como Paramatman. Né? Nós já vimos que Atma é a alma, então cada um tem uma Atma que vem do divino, né? E o Paramatman, né? Param Atma seria a grande alma, né? O grande espírito, né? O Param em sânscrito ele é grande e Atman espírito. E esse grande espírito ele é a forma de expansão de Deus, onde ele se expande e ele consegue desfrutar daquilo que ele próprio criou. Porque uma coisa é você criar isso, e você ter a criação na palma da sua mão, mas você não poder estar lá, vivendo essa criação e desfrutando dela. A outra coisa é você trabalhar para que essa criação sempre se mantenha funcionando, se ela mantenha a perfeição funcionando. E a terceira forma, então, o que ele fez? Ele resolveu também desfrutar essa criação, é o desfrute dela. E aonde ele resolveu desfrutar? Ele resolveu desfrutar dentro do coração de cada um dos seres vivos. Como ele cria, né, ele tem essa capacidade de criar, ele faz tudo, né, ele criou todo o universo, então nada mais justo do que ele queira desfrutar desse universo. E ele desfruta de uma forma inteligente, porque ele passa a habitar dentro de cada um de nós, certo? Ele vive dentro do nosso coração, junto, colado com a nossa Atma. São duas coisas diferentes, uma é a nossa Atma, a outra é a Paramatma, mas elas vivem juntas dentro do nosso coração, da nossa percepção. Por isso é colocado assim nas religiões, né? O pai, né? Nosso pai, é aquele que da onde nós viemos e é onde ele vive junto com o filho, certo? E aí ele acaba desfrutando de todas as nossas emoções e sentimentos, certo? Tanto os sofrimentos como também o desfrute dos gozos, né? Das coisas boas da vida, certo? Então, a forma como ele encontrou de desfrutar disso tudo é através de nós, certo? Bom, interessante a gente pensar sobre isso. Então nós vemos que o próprio Deus ele tem níveis, né? Alguns níveis também, tem uns 3 níveis. E de vez em quando as coisas começam a dar muito errado, e claro que eu acho que ninguém gosta de sofrer, nem ele, né? Quando as coisas começam a dar muito errada, ele se manifesta daí na quarta forma, que é como um ser vivo, um ser humano, né? Então nós temos aí os profetas, né? O surgimento de profetas, o surgimento de avatares,
Avatar em sânscrito significa aquele que desce, né? Então é quando Deus desce e ele encarna como um ser humano para que ele possa dar as diretrizes e que as pessoas possam, né, voltar ao caminho correto para que possam atingir aí o seu destino final. Interessante nós pensarmos também que as pessoas, temos um livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é uma dádiva dada onde nós podemos tomar as nossas próprias decisões, certo? De forma que nós usemos o quê? A nossa inteligência para que a gente siga um determinado caminho e a gente atinja determinados níveis. Tá? Então esse livre-arbítrio ele é dado. E como Deus é perfeito, quando ele dá alguma coisa, ele deu esse livre-arbítrio, o que ele faz? Ele não interfere nisso. Então não há interferência dele no nosso livre-arbítrio. O que ocorre? Ocorre que existem regras, né? Como tudo na vida também existem regras. Nós temos regras para tudo na vida. E o universo material existem regras. Por exemplo, uma floresta. A floresta amazônica ela tem tudo que nós precisamos para sobreviver. Ela tem árvores grandes, onde protege do sol forte, ela protege da chuva forte, ela tem alimento, né? Então frutas em todas as árvores, todas as frutas possíveis que tu pode imaginar, disponíveis para que você possa consumir, certo? Ali dentro. Porém, se você entrar correndo na floresta, se você não estudar ela, se você não for com cuidado sobre ela, o que acontece? A gente não dura um dia lá dentro. Então, existem regras. Agora, se você estudar sobre elas, se você souber aonde encontrar o alimento, aonde se proteger, como andar nessa floresta, você vive uma vida inteira lá dentro. Os índios são a maior prova disso, certo? Então, existem regras. Na natureza existem regras, né? Então, a nossa vida também possui regras. E quando a gente contempla lá na primeira fase, para a fase de Bhagavad, a gente contempla para trás, a gente percebe aonde nós erramos, aonde nós caímos nessas armadilhas que o mundo nos oferece. Tanto na alimentação, como na respiração, como nos nossos pensamentos que acabam gerando emoções que podem ser em equilíbrio ou desequilíbrio. Quando há o desequilíbrio dessas emoções, elas se manifestam no nosso corpo, primeiro nas nossas ações desequilibradas e por fim nas consequências, que são as doenças que surgem, ou mesmo uma pessoa que tem um desequilíbrio, por exemplo, da emoção do medo, que deveria ser a moderação, seu modo equilibrado. O medo é a moderação em equilíbrio. Quando há o desequilíbrio pânico ou a falta de medo, por exemplo, que daí nós temos a imprudência, né? Se a pessoa é imprudente, ela pode sofrer um acidente ali na frente, aí é a consequência. Então, pode perder uma perna, pode perder um braço, pode ficar paralítica, paraplégica, pode ter algum problema que acaba gerando uma consequência para a vida dela fatal. Isso é regras da natureza. Então, uma forma como nós agimos é que acaba surgindo essas consequências. Ou seja, nós plantamos a todo momento, nós sempre plantamos alguma coisa, a cada segundo. E a cada segundo que nós plantamos, nós colhemos algo. Então, outro ensinamento que nos Vedas nos mostram, e que para mim faz total sentido no momento que nós observamos, é que existe sempre uma causa e existe sempre uma consequência desta causa, certo? Então, é o famoso plantar e colher. Tá? Então, a gente sempre planta e a gente sempre colhe, certo? Então, entendam que isso, para mim, tudo começa a fazer muito sentido, certo? Por isso faz sentido as coisas, essa observação, certo? Vamos lá. Agora, então, vamos àquilo que nós queríamos falar, né? Então, os modos, né? Os 3 modos, né? O modo de tamas, o modo de rajas e o modo de sattva, ou seja, ignorância, paixões ou desejos, vontades, né, próprias e bondade. Tá? Em tudo na vida que nós fomos nos olhar aqui no universo material, existem esses 3 modos. O que nós comemos, eles estão situados nesses 3 modos. O que nós vestimos, estão situados nesses 3 modos. A forma como nós trabalhamos, estão situados nesses 3 modos. Tá? A forma como nós agimos, estão situados nesses 3 modos também. Sempre vão ter esses 3 modos, em tudo na nossa vida. Tá? Vamos observar. Roupas, por exemplo. Se eu usar uma camisa de algodão orgânico, né? Se eu usar um nylon, por exemplo, ou uma roupa de seda, por exemplo, com uma marca famosa, né? Ou se eu usar, por exemplo, um couro, uma roupa de couro, certo? Nós temos 3 modos aqui. A roupa de couro, ela vem de um cadáver, ou seja, algo que não é a favor da vida. Ou seja, um animal teve que ser sacrificado para que você pudesse usar
essa roupa. Ele teve que ser morto para isso. Então isso é contra a vida e morte. Nós temos aí duas coisas diferentes. Tá? Quando nós usamos uma roupa dessa, nós estamos usando algo dentro do modo de tamas, a ignorância, certo? Esse é um modo da ignorância, ok? Por quê? Porque a vida é o que há de mais sagrado, certo? E a morte, né? A morte é a morte, né? A morte não, Deus deu a vida, não a morte, né? A morte ela é uma consequência, a morte é uma consequência, é o que nós colhemos dos nossos atos. Então nós usamos uma roupa tamas, uma roupa da ignorância. Nós ignoramos isso, por isso compramos uma roupa dessa. Porque ela nos aquece, porque ela é mais duradoura, mas a gente ignora que essa vida foi dada por Deus. Então nós vamos lá e matamos sem nenhuma dó nem piedade e nos vestimos com esta roupa, ok? Quando nós compramos, quando nós usamos uma roupa, por exemplo, de marca, nós estamos o quê? No modo de rajas, no modo da vontade própria. Nós queremos usar para nos exibir, para nos mostrar. Então, uma roupa que é uma roupa de um modo assim onde nós causamos o sofrimento de outros seres, que eles têm que trabalhar de forma industrial, às vezes até escrava, para criar uma roupa onde se põe uma marquinha e você compra, paga caro por essa roupa para usar aquela marquinha que você deseja. Porque você quer... o que você quer fazer? Você quer realizar o seu próprio desejo. Então é o modo da paixão, da sua própria vontade, certo? Você não está pensando em mais nada, você está pensando em realizar o seu desejo. E era isso. Esse é o modo de rajas, tá? Os desejos. E se você usa uma roupa de algodão orgânico, né, bem tratada, bem colhida, feita por uma pessoa, por um artesão, né, você está usando o quê? Um modo de sattva, é o modo da bondade, certo? Que é onde você tem um produto que é um produto orgânico, um produto bem tratado, é um produto limpo, natural, certo? E é realizado por uma pessoa que é um profissional, que é um artista, que ele vai montar para você e para você poder servir. Então você está usando o sattva, você está usando a bondade, certo? De qualquer forma, os três modos, eles são modos que nos trazem o quê? Nos aprisionam, né? Tanto tamas como rajas como sattva. Por quê? Porque nós precisamos usar a roupa, certo? Nós vamos usar a roupa, certo? Não importa qual a intenção. Então, aquele que procura, né, a intenção de sattva, ele procura a bondade, mas ele está apegado a uma coisa material, né? Então, ele está apegado ao uso daquela roupa, então ele quer usar. E muitas vezes, dentro do nosso coração, nós temos aquela intenção. Não, eu sou politicamente correto, eu sou ecologicamente correto, por exemplo. Faço as coisas corretas, porque eu quero ser correto, certo? Porque eu tenho orgulho de ser correto. Só esse pensamento de eu tenho orgulho de ser correto, de eu querer ser correto, de fazer as coisas corretas, certo? Isso também é uma forma de aprisionamento, uma forma onde nós nos arredamos no mundo material. É uma forma de quê? De apego também, certo? Mas enfim, não é esse o objetivo aqui. Aí nós temos depois o modo transcendental, que é o modo onde nós transcendemos esse processo. Ou seja, nós cultivarmos a nossa própria roupa, nós fazermos a nossa própria roupa, nós cultivarmos o nosso próprio, o algodão, onde nós vamos fazer aquela roupa, e aí nós vamos trabalhar para isso, nós vamos fazer um trabalho completo de criação, desde o cultivo, da colheita, da limpeza, do tecer disso, e aí e todo esse trabalho que é realizado você vai usar, e isso tudo ele é realizado para Deus. Esse seria o transcendental do processo. É claro que nós somos seres sociáveis e nós vivemos em sociedade. Isso é o que diz os Vedas, certo? As escrituras, ok? E a gente pensa assim, por que existem as escrituras? Por que começamos a escrever? Os próprios Vedas nos dizem que a escritura ela é uma forma de nós conseguirmos conectar, né? Passar aqueles anos letivos, né? Vencer a roda de Sansara para conectar com Deus e depois nós retornarmos para a vida, né? Para a plataforma de Deus, né? Para morar no reino de Deus. É isso que as escrituras dizem, todas elas. Né? Todas as religiões, todas as escrituras estão falando sobre isso. Nós vimos que tem níveis, né? Algumas pessoas, por exemplo, defendem, né? Nós temos aí dentro dos próprios escrituras védicas, nós temos a Advaita, por exemplo, Vedanta, né?
que defende, por exemplo, que nós viemos aí do infinito como uma energia, a nossa alma vive uma determinada vida, nós morremos e aí nós perdemos essa personalidade que nós temos aqui. Por exemplo, o Alexandre morre a minha alma, morre a minha mente, o meu ego morre, tá? Perde essa personalidade, aí minha alma, que é essa energia, ela volta e se conecta com o todo, certo? Ela volta a ser tudo, certo? E ela continua sendo o quê? Eterna, né? E ela se conecta com o todo, como uma energia. Isso é o Advaita Vedanta. Por quê? Porque Advaita. Advaita significa não dual. A é não. E Advaita é dual, dualidade. Então a dualidade o que é? Deus e o ser. E esses dois, tá? Então a existência de Deus e ser. Então o Advaita ele não concorda. Ele acha que existe um ser só, que é essa energia. E essa energia ela se manifesta nos nossos corpos vivem uma determinada vida, morrem e voltam, certo? E Vedanta o que é? É o Veda, né, que é conhecimento, e Anta é conclusão. Então, a conclusão do Veda, Vedanta, tá, em sânscrito. Então, as escrituras, então, Shankara Shiva, Shankara Acharya foi um professor, um estudante dos Vedas, que ele é considerado, inclusive, um avatar do deus Shiva. Shiva é o deus que constrói e que mata, né, que destrói, que mantém, né, a construção e a destruição do universo material. Então aí nós temos Brahma, que é o criador do universo material, tá? Então seria um ser também, criado por Deus. Deus cria Brahma. Brahma é o arquiteto do universo, então ele decide quantos átomos vão na beira da praia, num grão de areia, quantos átomos tem para uma pessoa se formar, quantos átomos de que velocidade, né? Todos aqueles processos. Então ele é o arquiteto, ele é o engenheiro do mundo material, do universo material. Brahma. Vishnu seria o próprio Bhagavan, né? O Vishnu, então, ele é o contemplador, aquele que olha. Então, Vishnu, ele seria, então, Bhagavan, Brahman e Paramatman, né? Seria o Vishnu, esse, que é o mantenedor de todo o universo. E Shiva, então, seria mais um outro deus criado, então, pelo próprio Deus, né? Que seria um semideus, né, chamado Shiva, que ele é o que destrói. Então ele mantém as coisas morrendo e vivendo, e responsável por todas as coisas que se manifestam no universo material. Esse Shiva. Veja que aí dentro de Deus nós temos níveis também, como nós temos o Tamas, o Rajas e o Sattva, que são níveis melhores. É claro que quem está em Sattva está mais próximo do que da iluminação, está mais próximo de chegar do que quem está em Tamas. Quem está em Tamas no modo da ignorância está mais longe, certo? Então essas são então nós temos aí os seres, então os semideuses, né, que seriam aqueles que interagem sobre toda a criação, que é o Brahma, que é o criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o destruidor. Tá? Beleza. Então, dentro dos níveis que nós temos, né? Então, tudo na vida nós temos níveis. Né? A gente não começa no colégio, por exemplo, no final do secundário. A gente começa na primeira série. Aprende a ler, escrever, aquela coisa toda. A gente não está na faculdade, então nós temos níveis. Enfim, as escrituras, então, que dizem tudo isso que nós estamos falando aqui, está tudo nas escrituras védicas, no caso, e a gente vê que elas têm também muita relação com as escrituras bíblicas cristãs, né? Com as escrituras do Torá judaicas, com as escrituras do Alcorão e com muitos ainda conhecimentos e entendimentos pagãos, né? Dizem, então, que as escrituras, qual é o objetivo? Por que se começou a escrever? Essa é a pergunta. Por que começou a escrever? Para nós sabermos o que é. O que nós estamos lendo, realmente ele é real. Faz sentido nós lermos isso. Então nós temos que entender o porquê que se escreveu. Então muitos vão responder, se escreveu porque nós temos, porque é uma forma de você passar um conhecimento adiante. De você eternizar um conhecimento. Certo? Essa é a escritura. Por isso se escreveu. Certo? Mas existe também um pensamento que nós podemos ter. E aí nenhuma escritura diz sobre isso, fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. A Bíblia não fala, o Corão não fala, e os Vedas não falam. E os Vedas, que são os mais antigos escritos que existem, não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. E eu vou falar sobre isso agora. Que as escrituras existem porque nós cortamos o nosso contato com Deus. Os próprios Vedas dizem que Deus também se manifesta como Paramatma, que vive dentro de nós.
para mim faz total sentido que isso aconteça. Só que não faz sentido, o que não faz sentido para mim é que nós precisemos das escrituras para que a gente possa seguir esse caminho. O que faz sentido para mim é que quando viemos, nós viemos com ele aqui. E se ele cria um universo para que ele possa desfrutar dessa criação, para ele desfrutar desse universo, acho que nada mais justo que ele, e se ele mora dentro de cada um de nós, é que ele tivesse o contato direto com cada um de nós. E eu acho que era assim, e eu tenho certeza que era assim no início. Então, quando nós, seres humanos, viemos à Terra, quando nós viemos a colonizar esse planeta, certo? Nós tínhamos já o contato direto com o conhecimento divino. Nós falávamos diretamente com Deus, ele morando dentro de nós. E com o tempo, quando o tempo foi passando, nós estamos falando de 2 bilhões de anos atrás. Dentro desses 2 bilhões de anos, em torno de 450 eras, mais até 463 eras passaram, cada era 4 milhões e 200 mil anos, cada era, super grande era, né? Que cada grande era é dividida em 4 eras, né? Que é uma era de ouro, uma era de prata, uma era de bronze e uma era de ferro, certo? E a era de ouro ela tem 1 milhão e 700 mil anos. A era de prata tem 1 milhão e 200 mil anos. Isso eu estou falando números arredondados. Eles têm cortados porque está escrito. Isso está escrito, né? As escrituras não veio da minha cabeça. E a era de bronze ela tem 800 e poucos mil anos. E a era de ferro, então, 420 mil anos. 32 mil anos, na verdade. A era de ferro. Conforme nós fomos passando o tempo, nós fomos perdendo a conexão direta com Deus. Na era de ouro, por exemplo, nós não precisávamos construir com coisas da matéria. Nós não precisávamos criar tecidos. Nós criávamos as coisas por quê? Porque nós viemos do quê? De um infinito. Nós viemos da mesma origem de Deus, a origem de Deus. Então nós construímos com a nossa mente casas, lugares para morar. Nós construímos como se fossem coisas de hologramas. Nós não precisávamos de alimento, nós comíamos porque era bom, então nós comíamos as frutas, a gente não precisava se alimentar. Deus não precisa de alimento. Não existia marcas na terra dizendo assim, tu é dono de tal coisa, tu é dono de tal coisa. Nós não precisávamos, nós não sentimos frio, nós não sentimos calor. Embora os elementos existissem, né, a gente conseguia viver sem esse processo. Então nós vivíamos numa era de ouro, uma era de sátiva. Nós não precisávamos de escrituras, porque a gente tinha um contato direto com Deus. Então o conhecimento todo já vinha para nós no mesmo instante. Nós compartilhávamos esse conhecimento entre todos os seres que aqui viviam. E conforme o tempo foi passando, né, até chegarmos então nós tínhamos todas as virtudes de Deus conosco. Nós vivíamos em perfeita harmonia, com tudo. Quando entrou a Era de Prata, e a Era de Prata é a incidência dessa era, e existe a perda de uma das virtudes. E a perda dessa virtude, aí sim surgiu a primeira perda da virtude, qual foi? Foi o contato com Deus. Porque nós passamos ao quê? A acreditar que nós é que íamos desfrutar dessa natureza, dessa beleza toda que é o mundo criado, o universo criado, o universo material. Que o desfrutador éramos nós. Então nós perdemos esse contato. Porque antes, na Era de Ouro, o que acontecia? Nós desfrutávamos para Deus. Porque era através de nós que ele desfrutava. Então nós consumíamos e desfrutávamos as coisas para ele. Certo? E como era através de nós acabávamos, por consequência, desfrutando junto dele. Mas ele era o desfrutador final. Quando entra a Era de Prata, nós perdemos esse desfrutar para ele. Nós passamos a desfrutar para nós. Porém, na Era de Prata, nós ainda tínhamos 3 capacidades fortíssimas de virtudes, entendeu? Então nós tínhamos ainda muita inteligência, nós tínhamos muito, quando nós não precisávamos escrever, porque nós conhecíamos tudo. Nós conhecíamos as coisas, todas as coisas. Mas nós começamos a desfrutar. Quando entra a Era de Bronze, aí 1 milhão e 200 mil anos depois, entra a Era de Bronze, o que acontece? Nós perdemos mais uma capacidade. Então nós perdemos essa capacidade de lembrança. A nossa mente diminuiu, a nossa mente ficou menos inteligente. E aí o que aconteceu? Nós não conseguíamos mais construir as coisas. Nós não conseguimos mais realizar as coisas. Nós ainda tínhamos o sattva, passamos a viver no modo da bondade, modo de sattva.
E usando muito ainda e sattva e rajas, ou seja, desejo e a bondade nós tínhamos, certo? Mas nós passamos ao que? A deixar o nosso ego controlar. A nossa própria vontade começou a controlar. E aí é quando existe apenas duas das virtudes. Das 4 virtudes, apenas 2 virtudes passam a existir. E quando eram 4, ficam 2, o que acontece? O mundo se divide. E aí os seres que habitam o mundo se dividem. Então, metade rajas, metade modo da paixão e metade modo da bondade, sattva. No final desta era, que é a era de bronze, existe aí que existe a guerra de Kurukshetra. E aí nessa guerra de Kurukshetra é quando aqueles que defendiam o ego, né, a própria vontade, eles perdem essa guerra e são expulsos então desse reino de Bharata. E aí eles começam a colonizar outras partes do mundo. Então a Suméria, Israel, Egito, né, e aí vem as histórias, né, dessas civilizações, já com a escrita, né, porque daí eles começaram a escrever, certo? E aí a partir, então, daí nós temos aí o surgimento das filosofias, que são as filosofias romanas e gregas, que é o que influenciou todo o nosso mundo ocidental, né, através da escrita. Então a escrita, o que ela é? A manifestação do nosso próprio ego. A manifestação do erro. Então o que está escrito é a manifestação do nosso erro. Interessante, né, nós pensarmos dessa forma. Então a escrita ela não veio para te manter as pessoas na frente, não. Ela veio para que a gente pudesse lembrar, mas ela veio através do nosso erro. Então as escrituras, elas não são perfeitas, porque todas as escrituras vão ter a influência do nosso próprio ego. Ao passo que antigamente nós recebíamos do próprio Deus e nós não tínhamos a necessidade de escrever, nós tínhamos Deus para nos contar, então nós tínhamos o conhecimento perfeito. As escrituras, então, elas não são perfeitas. Ela tem essas diferenças. Então, todos os livros religiosos, todas as escrituras que falam, elas não são perfeitas. Vendo por essa visão. E essa visão, ela é minha, ela foi me passada, não fui eu que criei isso, mas foi me passado, né, em consciência, pelo próprio entendimento do próprio Deus, no momento que eu expandi minha consciência ao experienciar o chá da ayahuasca. Então, mas isso para mim faz total sentido. Inclusive, a criação ela foi feita para que fosse usufruída, ou seja, nós não precisamos morrer. Nós somos eternos, inclusive como matéria eterna. Por quê? Porque é o usufruto, o desfrute de Deus. E a forma como ele escolheu para desfrutar é através de nós. Certo? Então, essa é a grande realidade. A partir daí, o que nós temos que ter é reconectar com Deus, que está mora dentro de nós. Então nós temos que nos religar a Ele. E aí sim, essas escrituras elas servem para isso. Porque as almas, elas têm, assim como nós falamos, nós temos níveis em tudo. Tudo que você olhar, nós temos níveis. Nós temos níveis para todas as coisas. Todas as coisas têm níveis. E a mesma coisa as nossas almas. Existem almas que chegaram na Terra há pouco tempo. Existem almas que já estão há mais tempo vivenciando todo esse processo, certo? Então, aquelas que estão há pouco tempo, o que elas precisam? Elas precisam, normalmente elas estão focadas, todas elas, num entendimento material, de matéria, certo? Então as pessoas, muitas pessoas que nós vemos, então a gente vê que as próprias pessoas nós temos níveis, né, de pessoas. Tem pessoas que vivem bem pior do que uma pessoa de uma classe média, outros vivem melhor. Então esses são os níveis, né? Você vai atingindo conhecimentos e você vai, através dos seus conhecimentos, evoluindo, inclusive num corpo melhor, num corpo mais saudável, num corpo com uma mente mais inteligente, num corpo onde ele consegue realizar mais coisas, certo? E essa é a responsabilidade. E a gente às vezes se pega pelas nossas emoções, por exemplo, a raiva, né? Tu acha aquela pessoa é muito burra, eu não aguento ouvir aquele cara, eu tenho raiva daquela político, eu tenho raiva... Assim, existem pessoas... Na verdade, todos nós já passamos por esses níveis. Então as pessoas, por exemplo, eu não acredito em tal religião, eu não acredito nisso. Isso que eu estou falando para vocês, muitas podem estar pensando, é um absurdo que você está falando, certo? Mas é o nosso entendimento. Então, na verdade, todos nós já passamos por níveis inferiores. Se aquele que acredita, por exemplo, como eu falei, que a tua alma, quando nós morremos, o corpo, né, ele se degenera e essa alma volta para um todo, vira uma energia, por exemplo, ele não está errado, ele está certo. Ele está certo.
Essa é uma experiência, porque ele atinge um determinado nível, ele não chega num nível superior de ver o quê? A personalidade. Então ele tem um nível inferior, ele vive num processo diferente. Mas ele não está errado, porque Deus se manifesta também como Brahman, como a ação. E naquilo que tu acredita é aquilo que tu se transforma. Então a tua alma ela vai para onde? Ela vai viver de novo em ação, ela vai viver em Brahman. Ela vai viver sobre todas as coisas, sendo a energia do próprio Deus. E esse desenvolvimento dela. Então, na verdade, todos que acreditam em alguma coisa estão corretos. Estão corretíssimos. Não existe nenhum erro nisso. As pessoas estão todas certas. Aquele que acredita, por exemplo, em Satanás, está certo. Porque de tudo vem Deus. Inclusive o demônio. Inclusive o diabo. Dele também vem Deus. Ele também vem de Deus. E ele existe para aquelas pessoas que estão muito focadas na matéria, terem alguma coisa que seja mais próximos da matéria, poderem acreditar naquilo. Certo? Poderem acreditar naquilo. E aí quando uma pessoa ela acredita só na matéria, eu acredito só que o meu corpo morre e deu, acabou. E até que ele começa a acreditar o quê? Num demônio. A primeira coisa ele vai ter num demônio, porque ele vai enxergar o quê? A matéria. O demônio fala sobre a coisa da matéria, sobre rajas, sobre realizar o teu próprio desejo. É isso que ele fala. Certo? Então tu acreditar no demônio, você está correto, porque você está começando a dar um passinho para quê? Para acreditar em algo. Certo? E tu vai viver uma vida, vai sofrer a consequência dessa vida, vai reencarnar, e aí na próxima reencarnação tu já vai acreditar de repente num espírito, num Exu, num outro tipo de ser, e tu vai vir num corpo que vai te trazer isso. Então são os níveis que você vai desenvolvendo. Porque o nível final quem é? O Criador, o Deus, que criou todas as coisas. Certo? Que criou todas as coisas. Então hoje na minha prática de yoga, eu recebi, né, em consciência isso para falar para vocês, exatamente o que eu falei agora. Então eu recebi, estou realizando, certo? Isso não vem da minha cabeça, né? Não teria capacidade, né? Até foi uma pergunta, né? Será que eu estou ficando louco? Será que essas coisas... Eu perguntei e me respondeu, tu tem capacidade de responder isso? Tu tem capacidade de criar tudo isso que tu está criando aí na tua cabeça? A tua mente tem essa capacidade? Não, não tem capacidade. Foi a minha resposta. Eu não tenho essa capacidade. Então o que eu recebi é o que eu estou passando. Então, então o que nós temos que ter? Na nossa vida nós temos que ter o amor. Aí sim nós vamos entrar em sáttva, mas o amor transcendental, o amor sobre para todas as pessoas. Então nós vemos, por exemplo, políticos, nós vemos coisas que nós achamos muito absurdos na nossa vida hoje, principalmente nós que estamos em quarentena, a gente começa a olhar a TV, começa a ver essas coisas. O que nós temos que ter? Nós temos que amar essas pessoas, mesmo que você odeie agora, mesmo que você diga, eu não suporto aquele cara, eu não suporto aquela pessoa, eu não suporto aquela mulher, eu não suporto. Não, porque você já passou por isso. Você chegou num grau onde você evoluiu e você já passou por isso. Então você já foi exatamente como essa pessoa é. Então você tem que o quê? Você tem que amá-la. Você tem senão o que acontece? Você vai estar, lembra do que eu falei sobre plantar e colher? Você vai estar plantando o quê? Você vai estar plantando ódio no seu coração. E esse ódio ele vai se transformar na sua emoção. E ele se transformando na sua emoção, ele vai ter uma consequência final, que é a colheita, onde nós colhemos o quê? No nosso corpo? Doenças, né? Um AVC. É isso que nós colhemos, certo? Então, a forma que nós temos aí para entender esse processo é amando essas pessoas, é entendendo esse processo. O cara é adorador de um demônio. É isso, ele é o que ele pode. O cara ele é um macumbeiro. É isso aí, tá tudo certo. Eu não mato animais, por exemplo, mas tem gente que se alimenta de animais. Beleza, tá certo, tá tudo certo. Vai sofrer as consequências? Vai sofrer, porque tem a contemplação. Então, o que eu passo? Eu passo esse conhecimento e compartilho esse conhecimento com todos. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Assim nós entendemos que em tudo na vida nós temos, né, a ignorância, a paixão e a bondade. E esses três modos, eles são modos que nos prendem. E existe um quarto modo, que é o modo transcendental. Que aí sim, é quando a gente volta o retorno, de quando nós viemos, que nós tínhamos o contato direto com Deus. E aí, quando tu tem um contato direto com Deus e tu entende que Ele é o desfrutador, Ele é quem desfruta e Ele mora dentro do teu coração, e Ele mora dentro do teu coração para quê? Para que Ele te convide a desfrutar com Ele. Então, tudo que tu fizer, que tu for desfrutar e tu dedicar a Deus, você vai estar desfrutando com Ele. Isso chama-se sacrifício.
E uma das minhas funções da minha alma, quando encarnou aqui na Terra, é trazer o retorno do sacrifício. Fazer com que as pessoas voltem a sacrificar, a tornar sagrado as coisas. E esse conhecimento é o conhecimento que eu recebo e que eu tenho a obrigação de passar, para que todos entendam que tudo o que ele desfruta, ele nos convida a desfrutar junto. Então esse é o verdadeiro sacrifício. Esse é o verdadeiro sacrifício. Certo? Namastê a todos. Obrigado. Namastê. Obrigado. Espero que tenham gostado. Amo todos vocês.